Muito bem, já estamos de volta. Eu seguro aqui o livro do Pedro Makiyama, que segundo ele a medicina alternativa é a melhor opção para você cuidar da sua saúde. Ele lançou esse livro, já está na 7ª edição e intitulado assim, Eu sou a causa e a solução dos meus problemas. Então eu recebo o Pedro Makiyama, aqui, Makiyama mesmo, não é isso? É Makiyama. 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 Ele é autodidata em medicina alternativa e vai contar pra gente por que ele resolveu lançar esse livro e por que eu sou a causa e a solução dos meus problemas. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos estão assistindo. Por que o livro? É o seguinte, quando eu resolvi entrar nessa área de saúde, o professor que eu fui fazer o curso disse assim, no mundo existe 19 métodos de tratamento de saúde. 19 métodos, né? Depois disso apareceu um método em Belo Horizonte, que é o 20º, e logo em seguida eu venho com outro método, quer dizer, 21º método. Então é o método de tratamento de saúde mais novo que aparece no mundo. Isso, comecei a lançar esse método há 25 anos atrás. Então o estudo mais forte que eu fiz foi para saber por que o ser humano adoece. Porque todo mundo pergunta para o médico, pergunta para o terapeuta, fala, por que eu estou adoecendo, por que eu estou desenvolvendo tal e tal doenças? A pessoa nunca tem resposta, quer dizer, ninguém sabe a causa das doenças. Então eu quis estudar esse lado para poder responder essa pergunta crucial que acontece no mundo inteiro. Por que eu estou adoecendo, né? Aí, para descobrir isso, eu tive que reestudar ou redescobrir o ser humano. Aí eu voltei na evolução, lá na bactéria, nos macacos e tal. Voltei na teoria da criação. Tem a criação criação de Adão e Eva, né? Então, dentro dessas duas teorias, eu descobri a origem da vida. Quer dizer, da onde que vem a nossa vida. Aí descobri o quê? Descobri que a causa das doenças nós vivemos e acumulamos ao longo da vida, né? Quer dizer, foi falado sobre síndrome do pânico. Então, como é que deflagra o síndrome do pânico? A pessoa vai vivendo medos no cotidiano, sofre um acidente, sofre um assalto, sofre isso, sofre aquilo, vai viajar de avião, ter medo de acidente aéreo, aquela coisa toda, e esses medos vai acumulando quando chega. Sabe aquela história que uma gota d'água vai fazer entornar o copo porque está cheio? Sim. Então, não é essa gota d'água que causa síndrome do pânico, mas o acúmulo de arquivos de medos. E ninguém sabia aonde acumulava isso, né? Aí, pelo nosso sistema, descobriu o quê? Que a nossa central de memória, aonde vai acumulando, que numa hora vai detonar a saúde, a vida da pessoa. Eu chamei esse central de memória de pré-consciência. Aí eu quis saber aonde trazemos a pré-consciência. Na mente, no cérebro, aonde? Aí descobri que a pré-consciência trazemos na alma, né? Então, qual é a função da alma? Projetar esses arquivos passam pelo cérebro e o cérebro reage. E qual é a reação do cérebro diante de projeção de sentimento e emoções? Desequilibra o sistema hormonal. Quer dizer, o primeiro neurotransmissor que entra em desequilíbrio é a adrenalina em excesso. Se excesso de adrenalina passar para o cérebro, a pessoa pode sofrer morte cerebral ou uma morte súbita. Então o sistema de defesa bloqueia. Quando bloqueia, que vai faltar adrenalina, a pessoa fica apático. E quando falta adrenalina no cérebro, o cérebro é obrigado a diminuir a endorfina, que é o hormônio do bem-estar físico. Então, quando falta endorfina, a pessoa vai sentir mal-estar. Que quando essa falta de endorfina é muito forte, dá a impressão que vai morrer. A pessoa aí tem a sensação de morte, tem falta de ar, um monte de processo fisiológico e automaticamente o psicológico também está detonado. A pessoa pode ficar travada, a pessoa pode começar a chorar, pode começar a tremer,
pode chegar num ponto que não consegue nem se movimentar ou pode até desmaiar por causa disso, né? Mas isso tudo por causa do desequilíbrio nos neurotransmissores, adrenalina, endorfina, e vai faltar serotonina. Quando falta serotonina, a pessoa entra em depressão. O senhor demorou quanto tempo para chegar a essas conclusões todas? Em torno de 15 anos, para me descobrir a origem da vida. A origem da vida é simples. O que todo mundo acha que são sentimentos e emoções, a origem da vida, na verdade, é o potencial. Potencial, o que é um potencial? É uma ferramenta. Amor, raiva, medo, preocupação, tristeza e alegria. Essas 6 palavras, Carla, são ferramentas que nós recebemos para desenvolver a vida, sobreviver e perpetuar a espécie. Amor, raiva, preocupação, medo, tristeza e alegria. Tristeza e alegria, 6 palavras. Então, para que usamos amor? Para o relacionamento e amizade. No positivo. No negativo, amor gera paixão, potencializa escravidão. A raiva gera força, potencializa realizações. No negativo, a raiva gera ódio e potencializa violência. Então, haja violência, né? Ou seja, basicamente todos os quesitos têm o seu lado positivo e têm o seu lado negativo. Vai da pessoa saber trabalhar o melhor lado para que esses quesitos não se virem contra a sua saúde. Exatamente. Porque o medo, por exemplo, aí alguém diz para você, olha, naquela esquina tem assaltante. Então você não vai naquela esquina, não é por medo, é por prudência. Correto? Esse é o lado positivo. Agora, a pessoa, por não saber usar a prudência, fala, bom, não tem problema, comigo não vai acontecer. Vai lá e chega, vai ser assaltado. Aí nesse assalto vive um medo muito grande e esse medo grava na alma da pessoa. Mas dependendo do tamanho, basta um fato para a pessoa desenvolver síndrome do pânico. Eu li aqui nessa parte aqui do livro, que o senhor faz um questionamento assim, as doenças que a medicina afirma não ter cura, de fato tem ou não tem cura? Aí eu pergunto, tem ou não tem? Quando eu coloquei, eu sou a causa e a solução dos meus problemas, em todas as entrevistas que eu dei, inclusive no livro eu coloco, que todas as doenças têm cura e todos os problemas têm solução, sem exceção nenhuma. Então, a ciência coloca que muitas doenças são hereditárias. Câncer, por exemplo. Quer dizer, o que é câncer? Câncer é uma doença de degeneração de células. Sim, correto? Correto. Agora, a pergunta é o seguinte, por que acontece que as células estão se degenerando para formar tumores ou metástase? Por quê? Por causa dos radicais livres? É possível. Então, elimina radicais livres. Por causa do enfraquecimento da estrutura mineral das células, fortaleça a estrutura mineral das células. Mas o que está provocando esse enfraquecimento? É o psicológico. Tanto que pessoas que desenvolvem câncer nos pulmões, a causa psicológica é tristeza. Pessoa que desenvolve câncer no sistema hepático, no fígado, o fundo emocional é raiva. Pessoa que desenvolve câncer no sistema digestivo, o fundo emocional é preocupação e ansiedade. Pessoas que desenvolvem câncer no sistema renal ou na bexiga, nos rins, o fundo emocional é medo. E, por exemplo, no caso do câncer infantil, é triste, né, ver a situação. Aí a gente fala de preocupação, você falou aí de preocupação, de tristeza. No caso do câncer infantil também, uma criança, eu suponho que não tenha tanta preocupação assim, tanta tristeza, só para a gente entender. Então, por que uma criança desenvolve um câncer, já que ela não se preocupa? A criança começa a viver a própria vida dos 7 anos para frente, tá? Até na psicologia é dito que 7 anos é a idade da consciência. Nas religiões também é dito que 7 anos é a idade da consciência, tanto que na religião católica aprendemos que uma criança começa a cometer pecado só depois de 7 anos, que é a idade da consciência, né? Para ser pecado tem que ter consciência que está cometendo uma coisa errada. Mas o que a criança vive até 7 anos?
todos os sentimentos e emoções que recebeu dos pais na concepção, gestação e durante a primeira infância. Então uma criança pode nascer com câncer, sofrendo de câncer, por causa do sentimento e emoções negativas que os pais passaram, gravaram na alma do feto. Muito Entende? bem explicado. Nada acontece por acaso. Em termos de saúde ou doença... Eu concordo com essa né? concepção, que nada acontece por acaso e que não existe coincidência. Com certeza. Eu sou dessa concepção aí, mesmo antes de ler o livro. Eu vou sortear esse livro no programa. Eu sou a causa e a solução dos meus problemas. Então, eu gostaria de saber, já que nós somos a causa, nós somos a solução dos nossos problemas, você citou aí que se uma criança, por exemplo, nascer com câncer, foi por culpa, digamos assim, de como foi. De repente, culpa não, né, cara? Né? Isso é muito pesado. Mal. Mas pelo menos por uma grande parte da responsabilidade vem dos pais, com certeza. Então, como você pode, como nós podemos caminhar, não, como nós podemos viver a vida de forma que não... Qual é a dica, qual é o segredo para que não se tenha esse tipo de problema, para que consiga se viver a vida realmente de maneira saudável, já que nós próprios somos a causa e a solução dos nossos problemas? Por exemplo, eu disse para você que a causa das doenças são emoções negativas, correto? Sim. E a central de memória é a alma. Então o que nós temos que aprender a fazer? Fazer uma limpeza desses sentimentos e emoções negativos que estão gravados na alma. Como que nós fazemos essa limpeza? Aí no capítulo 2 do livro você vai encontrar. Agora eu posso te dar uma dica rapidinho. Por exemplo, quem não tá tendo acesso ao livro. Você sofre um assalto, né? Nesse assalto você teve muito medo. Aí como a gravação é feita na alma, você diz assim para sua alma: minha querida alma, medo que vivi naquele assalto tal, acabou. Aí vamos dizer que teve várias pessoas no local. Você coloca assim: minha querida alma, medo que recebi de todos naquele assalto tal, acabou. Citado essas duas frases, o medo que você teve naquele assalto desaparece. Isso é como por encanto, como tirar e jogar fora. Então a pessoa pode trabalhar a alma para limpar os negativos. É a questão que eu também até falei no bloco anterior, a questão do autoconhecimento também. Exatamente. O capítulo 1 do livro é totalmente voltado para autoconhecimento. Quanto mais vezes você vê o capítulo 1, você vai conhecer a você mesmo. Não é para decorar o que está escrito aí. É você aprender a conhecer e fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise para saber por que você está adoecendo. E no capítulo 2, eu coloco todas as técnicas para a pessoa eliminar isso. E no capítulo 2, aí tem a parte da programação. Por exemplo, você diz assim: minha querida alma, seja fonte de. Porque a alma é a nossa fonte de vida. Então nós temos que colocar as coisas que nós queremos na alma. Minha querida alma, seja fonte de amor, luz, vida, saúde, felicidade, fonte de todas as coisas boas que você preconiza na vida. Aí você faz uma outra programação. Você coloca assim: minha querida alma, faça de mim a apresentadora de programa mais saudável, feliz, alegre e bonita do mundo. Né? Faça de mim uma apresentadora tranquila, paciente, perseverante, carinhosa, amorosa com o público e tal. Quer dizer, todas as vezes que você vai apresentar um programa, você conversa com a sua alma para fazer de você, naquele programa, a apresentadora mais tranquila, mais relaxada, né? Carinhosa, amorosa do mundo. Todo mundo vai notar diferença na sua fisionomia, vai notar na TV. Entendi. No meu caso, que sou apresentadora, então devo ir no caso de você que é professor, você que é educador físico, você que é médico, todo mundo deve tomar para si também. Bom, eu gostaria de conversar aqui a manhã inteira com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas eu convido para voltar novamente no programa e quero saber onde que podemos encontrar esse livro aqui. A pessoa pode fazer o pedido pelo site. Que foi aquele site que a gente mostrou. Qual é o endereço? Isso, é www.sossaudealternativa.com.br. E nesse site, Carla, nós vamos colocar todo tipo de consulta para tratamento de todas as doenças e todos os problemas. Então nós estamos montando o maior banco de dados do mundo para tratamento de saúde.
Ok, então, www.sossaudealternativa.com.br. Então tá aí, gente. Esse livro aqui nós vamos sortear no nosso Facebook, facebook.com/estilo de vida. Vamos abrir o sorteio a partir da tarde e você já pode começar a concorrer, tá? Eu sou a causa e a solução dos meus problemas, de Pedro Makiyama. Makiyama. Bom, eu agradeço a participação aqui no Estilo de Vida, muito obrigada. Fica então realmente o autoconhecimento, conversar consigo, e eu concordo, eu acho que eu sou da teoria de que não existe realmente coincidência, que nada acontece por acaso. Então eu vou ler, vou absorver, e você de casa também participe da promoção que nós vamos lançar, ou peça o livro pelo site. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Finais, e até a próxima. Isso, e uma dica para todos é o seguinte: nunca perca a esperança, nunca perca o otimismo, porque temos soluções. Ok, então, e o Estilo de Vida vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.